Vamos voltar à carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo de 21 a 25. Aqui está falando do sacerdócio de Cristo, né? E diz assim: mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Ele tem um sacerdócio perpétuo, eterno. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente. Poderia acrescentar aqui, ele é capaz de salvar completamente, perfeitamente, aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Então, novamente, eu quero recomendar a vocês que não fiquem preocupados em buscar os versículos na Bíblia, procurar os versículos que eu vou citar, porque a mensagem está sendo gravada, filmada, e depois estará lá no YouTube da igreja. E aí você poderá voltar a mensagem quantas vezes quiser, pausar e copiar aquilo que você precisar. Desde os tempos mais antigos, mais remotos, meus irmãos, os seres humanos sempre procuraram um mediador que os representasse diante de Deus ou de alguma divindade. Alguém capaz de se compadecer das suas fragilidades humanas e que possuísse ao mesmo tempo influência com Deus. Ainda acho o meu retorno bastante aberto, por favor. Obrigado. O Jó, por exemplo, lamentou que isso faltou para ele, na vida dele. Por exemplo, em Jó, capítulo 9, versículo de 33 a 35, está escrito. Jó disse: se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse. Então eu falaria sem medo, mas não é esse o caso. Jó sentiu falta de um mediador. Um amigo de Jó o ridicularizou com a ideia de que nenhum ser celeste se arriscaria a defendê-lo. E olha o que aparece em Jó capítulo 5, versículo 1. Aqui Jó toca numa verdade profunda, a necessidade de um pecador, que um pecador tem de um árbitro, que alcance tanto a Deus quanto ao homem. Embora essa não seja uma profecia direta, este versículo prevê a necessidade de um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Isso está em 1 Timóteo 2,5. Meus irmãos, os leitores da carta aos Hebreus estavam sendo pressionados a abandonar o cristianismo e voltar ao judaísmo. Os argumentos eram que o cristianismo não tinha sacerdócio e nem sacerdotes, não tinha sacrifícios, nem tinha templo. E por essa razão, não tinha nem como ser uma religião. Quem que é esse grupo? Que não tem templo, não tem sacerdócio, não tem sacerdotes? O que é isso? Mas o escritor da carta aos Hebreus destrói esses argumentos, tais argumentos, e demonstra a superioridade da fé em Cristo. As duas palavras gregas traduzidas por melhor, uma delas é kreiton, é melhor, e superior, aparecem pelo menos 15 vezes na carta. Eu vou dar alguns exemplos. Em Hebreus 7,19, a carta fala de uma esperança melhor. Em Hebreus 7,22 e depois capítulo 8, versículo 6, fala de um melhor concerto, uma aliança melhor. No capítulo 8, versículo 6, fala de melhores promessas. No capítulo 9, versículo 23, fala de um sacrifício melhor. Capítulo 10, versículo 34, fala de um patrimônio melhor. No 10,16, fala de uma pátria melhor. Nós aguardamos uma pátria melhor. No capítulo 10, versículo 35, fala de uma melhor ressurreição. E no capítulo 12, versículo 24,
fala de uma mensagem melhor. Então nós vemos no capítulo 1, versículo 4, que Cristo é superior, Cristo é melhor do que os anjos. Cristo é superior a Moisés e Cristo é superior aos sacerdotes arônicos, ou o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio arônico, né? Com relação ao sacerdócio, o autor demonstra que o cristianismo tem um sacerdote, um grande sumo sacerdote, e um sacerdócio muito superior ao sacerdócio levítico. O seu posto dura para sempre. O sacerdócio de Cristo, de Melquisedeque, é um sacerdócio perpétuo e intransferível. Jesus não transferiu para ninguém. Ele ofereceu de uma vez por todas um sacrifício perfeito de si mesmo e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Está em Hebreus 1:3. O sacerdócio arônico foi instituído por lei divina. O sacerdócio de Cristo por juramento divino. Eu vou repetir. O sacerdócio arônico foi instituído por lei divina. O sacerdócio de Cristo por juramento divino. Uma lei pode ser mudada, pode ser anulada. Um juramento dura para sempre. Não tem como modificar. Assim, meus irmãos, o cristianismo é muito superior ao sistema mosaico, sendo perfeito e permanente. Por isso, por essa razão, o abandono da fé cristã e a volta ao judaísmo teria consequências gravíssimas e destruidoras. Esse é um dos apelos mais importantes, mais fortes da carta aos Hebreus. Não voltem ao judaísmo. Não voltem. Prossigam. Permaneçam em Cristo, porque Cristo é melhor. E tudo o que Ele fez é melhor, e o que Ele faz é melhor. Então me causa surpresa, né? E me causa incômodo ver quantas igrejas ditas evangélicas hoje estão assim flertando, envolvidas com o judaísmo, né? Quando colocam a menorá, aquele candelabro judaico no púlpito, a bandeira de Israel, chofar, um punhado de coisas, a arca da aliança, e os diáconos vestidos como se fossem levitas. Isso é baderna. Isso não tem a ver com a palavra de Deus, porque nós estamos numa aliança superior. Superior. Se essa gente quer viver assim, então que volte ao judaísmo de uma vez e abandone a fé em Cristo, porque não combina a fé em Cristo com essas práticas de maneira alguma. Então nós não caminhamos para aí. E vou dizer mais. Esse judaísmo, essa judaização e esse judaísmo que impera em muitos lugares por aí, é um judaísmo de péssima qualidade. Nem nível não tem, nem qualidade não tem, porque não é um judaísmo que eles tentam viver, mas que não conseguem viver ao mesmo tempo. O ministério levítico foi exercido por muitos sacerdotes em linha de sucessão, pois com a morte eles eram impedidos de continuar. Então, o sacerdote envelhecia, morria e alguém tinha que entrar no seu lugar. Mas porque Cristo permanece para sempre, Ele vive para sempre, Ele tem um sacerdócio perpétuo e intransferível. Glória a Deus. Olha o que diz Romanos 8,34. Romanos 8,34 declara que Cristo está à direita de Deus e intercede por nós. Ele é o nosso grande sumo sacerdote, Ele é Filho de Deus e Deus o Filho, Ele é o sumo pastor de nossas almas, como diz em 1 Pedro 5, versículo 4. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Rei eterno, imortal, invisível. E é de um sumo sacerdote como esse que nós precisamos. A gente precisa de alguém como Jesus. E como Jesus é único, é só Ele mesmo. Isaías capítulo 53, que fala do servo sofredor, que profetiza a dor, o sofrimento do Messias. Então Isaías 53, versículo 12 diz que Ele intercederia pelos transgressores. Agora, quais são as qualificações desse sacerdote? Nós vamos encontrar em Hebreus capítulo 5, versículos 1 e 2. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados.
Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Cristo experimentou muito de nossas fraquezas. Então, essa é a primeira uma qualificação dele. Uma qualificação de Cristo é a comunhão que ele tem com os homens e que ele teve com os homens. Por exemplo, em Hebreus 2,17 diz que ele foi tomado dentre os homens. Então, nós vemos aí que simpatia e compaixão são a essência da função sacerdotal. Nosso Senhor, ele não será brando e nem severo demais quando ele trata conosco. Ele nunca exagera na dose, nem sendo bonzinho e nem também exercendo disciplina, ele não vai exagerar, ele vai sempre agir com equilíbrio. Uma outra qualificação do nosso sacerdócio é a autoridade do seu sacerdócio. Por exemplo, em Hebreus capítulo 5, versículos 5 e 6 diz: da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar um sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz no outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando Deus gerou Jesus? Nós não sabemos. Alguns dizem que foi na encarnação, outros dizem que foi no batismo, outros dizem que foi na ressurreição. A Bíblia não estabelece um momento. Tu és meu filho, hoje te gerei, pode estar contido lá atrás, na eternidade, dentro da Trindade divina. Uma outra coisa que nós vamos ver é que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E Melquisedeque é uma figura bastante intrigante na Bíblia, porque ele aparece em Gênesis capítulo 14, versículo 18, a partir daí. E ele aparece como rei de justiça, ele era rei de Salém, rei da justiça. E a ele Abraão pagou os seus dízimos, pagou os dízimos a ele. Então muitos entendem que Melquisedeque é um símbolo de Cristo. Uma outra coisa que nós vamos ver é que Jesus Cristo, ele é moralmente e espiritualmente qualificado para o sacerdócio. Olha o que diz Hebreus 7, 26. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, feito mais sublime do que os céus. Nós podemos dizer isso a respeito do Papa? Não podemos. Podemos dizer isso a respeito de Buda? Não podemos. Não encaixa. Nem sobre Maomé, nem Allan Kardec, nem qualquer outro líder de religião. Olha só a qualificação dele, santo, inocente ou inculpável, puro, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus. Nunca existiu um ser humano com essas qualificações e nunca vai existir, porque Cristo é único, ele é único. Agora, quando a Bíblia diz que ele é separado dos pecadores, e não é quanto à fraqueza, mas é quanto ao pecado. Porque Cristo sofreu, ele viveu grande parte das nossas fraquezas, mas ele nunca pecou. Ele é separado quanto ao pecado. Veja a capacidade do nosso sacerdote, ou do nosso intercessor. Ele é apto para socorrer. Está em Hebreus 2,18. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, quando Cristo olha para a sua tentação, ele lembra da sua lá no deserto. Eu fui tentado, eu venci. E nós vamos vencer isso aí também. Você vai vencer. Então, ele é capaz de socorrer. Eu posso te ajudar. Eu entendo de tentação. Eu entendo de pecado, apesar de nunca ter pecado, não tem ninguém que entende melhor de pecado do que Jesus. Porque ele tratou com o pecado na sua carne. Ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas transgressões. Então ele sabe o que é peso de pecado, o que é sofrer por causa dos pecados. Tudo isso, pecados que nunca foram deles, foram nossos. Tudo que eu fiz de mal, todo o meu pecado, a maldade, a transgressão, tudo que aprontei nessa vida e o que ainda vou aprontar,
né, que Deus me livre, mas foi tudo colocado sobre Jesus. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. A sua habilidade não tem por base apenas a compaixão, mas também a propiciação, como nós lemos em Hebreus 2,17. Por esta razão, era necessário que ele tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. É muito interessante que aparece em 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. Filhinhos, não pequeis, não pequem. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Que poder que não tem Jesus, né? E o termo propiciação que aparece aí? Este termo nos lembra a tampa da Arca da Aliança, que estava no tabernáculo e depois estava no templo, né? Aparece lá em Êxodo capítulo 25, versículo 17. A tampa da Arca da Aliança era feita de ouro maciço e era decorada com um querubim de cada lado, eram seres angelicais, né? O sumo sacerdote, ele entrava ali uma vez por ano, no dia da expiação, no dia do Yom Kippur, e ali ele apresentava o sangue, e ele colocava, derramava, ou borrifava, aspergia o sangue sobre a tampa do propiciatório, a tampa da arca, né? E é assim que ele fazia. Do propiciatório, o Senhor prometeu ouvir e atender as orações e, por misericórdia, conceder o perdão ao povo. Então servia para isso. Agora, o cristianismo, meus irmãos, tomou emprestada a ideia do propiciatório quando se refere a Jesus Cristo como a propiciação pela fé no seu sangue, de acordo com Romanos 3,25. Ou como sacrifício de expiação. As palavras propiciação e expiação são oriundas do termo grego hilasterion. O sacrifício de Cristo satisfaz a ira de Deus. Portanto, até a palavra de Deus nos diz que Jesus nos livra da ira futura. Uma outra qualidade do nosso sacerdote, do nosso intercessor, é que ele é capaz de se compadecer. Capaz de compadecer. Isso está em Hebreus 4,15 e foi lido aqui no início do culto hoje. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ele se compadece. Nós nem sempre. Eu já fiz isso. Para minha vergonha, confesso. De ver uma pessoa que precisava de ajuda, eu não ajudei. Talvez você já tenha feito isso. Faltou compaixão. É como aquele samaritano que foi assaltado, estava na beira do caminho, passou um sacerdote, passou um levita e eles não fizeram caso. Faltou misericórdia. Mas o nosso sumo sacerdote, ele nunca passa por nós com desdém. Ele nunca passa virando o rosto. Ele passa e para e nos toma nos braços e ele ministra na nossa vida. Esse é Jesus de Nazaré. Esse é o nosso intercessor. Cristo, meus irmãos, ele se compadece das nossas fraquezas, mas não dos nossos pecados. Ele não tem compaixão pelos nossos pecados. Ele compadece das nossas fraquezas, porque ele sempre condena o pecado, pois é algo que rompe a nossa comunhão com Deus. Há poucos dias, ouvi aí um pastor caído, desviado, dizendo que nós precisamos parar com essa frase, né? Deus ama o pecador e odeia o pecado. Para com isso. Não existe pecador, não existe pecado, né? Mas não tem como você torcer a palavra de Deus e ensinar tal heresia. Eu continuo crendo, é o que a Bíblia diz, que o nosso Deus é tão puro de olhos que ele não pode ver o mal. E que ele sempre vai detestar o pecado. Sempre vai. E que Deus vai sempre nos chamar para uma vida de santificação e uma vida mais limpa, né? Limpa diante dele pelo sangue de Jesus. Como nosso advogado, Jesus sempre mantém a porta aberta para a restauração da comunhão perdida, se houver confissão e arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado, de toda transgressão. Está em 1 João capítulo 1, versículo 9. Meus irmãos, compadecer-se é entrar na experiência do outro, como se fosse sua própria experiência. Isso é maior ainda quando se sofre a mesma coisa. Às vezes eu acho que isso é normal, é uma coisa certa, quando uma mulher perde um filho. Ela vai ter que sepultar o seu filho. Muito difícil isso. Você confortar, você consolar alguém na morte de um ente querido. É muito difícil. Eu, quando vou a velórios, não vou com essa intenção. Vou lá para chorar junto. Vou lá para abraçar, porque não tem como consolar. A dor da morte é uma dor indescritível. Mas se chegar naquela mulher que está sepultando o seu filho, uma outra que já sepultou o seu, ela terá melhores condições do que eu. Eu sei que você está sentindo. Eu também fiz isso. Eu tive que passar por isso. E eu pensei que não ia mais conseguir prosseguir na caminhada. Eu pensei que estava tudo acabado. Mas Jesus me deu graça. O Senhor Jesus me carregou. E Ele me mantém viva. E a esperança eu não perdi. Porque um dia verei o meu filho novamente. Mas essa é a esperança da ressurreição. Como isso é importante na nossa vida. Cristo sentiu as tentações e as pressões do pecado em todas as partes da sua natureza. Tudo. Se você disser, eu tenho um problema muito sério na área do sexo, Jesus pode te ajudar nisso. Eu tenho vontade de roubar, Jesus pode te ajudar nisso. Eu tenho um temperamento difícil, Jesus te ajuda nisso. Eu sou uma pessoa desanimada, Jesus vai te ajudar nisso. Eu estou sem dinheiro, eu estou desempregado, estou sem dinheiro. Clama a Ele e Ele vai responder a você. Cristo nunca vai nos deixar pelo caminho, nunca vai nos abandonar, porque essa é a sua promessa em Hebreus 13:5. Eu não te deixarei e não te abandonarei. Você não será abandonado de maneira alguma. Aí com tudo isso, todas as tentações e pressões que ele sofreu, ele nunca pecou. Outra capacidade de Jesus, ele é apto. Jesus é apto para salvar. Olha o que diz Hebreus 7:25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente, completamente, aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus. Não existe um problema para o qual Jesus não tenha a solução. Não existe um inimigo do qual um inimigo que ele não possa vencer. E não existe um pecado do qual ele não possa livrar você. Ore, se você luta contra vícios, contra uma tendência ruim, contra uma prática que Deus desaprova e você não consegue se livrar, busque ajuda de Deus, busque ajuda de alguém confiável para orar com você até que você tenha vitória, porque Deus dará vitória. Jesus não salvou ninguém, não chamou ninguém para continuar vivendo como escravo. Nós somos livres em Cristo, porque essa é a sua promessa em João 8:36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é para a liberdade que Ele nos chamou. Veja a sua intercessão. Quando Ele esteve na terra, a maior parte das orações de Jesus foi intercessória. Orou por outros. A gente vê isso em João capítulo 17. Quando é uma oração longa de Jesus, Ele orou por nós. Orou pelos apóstolos, pelos discípulos e orou até por nós também. Né? E Ele intercedeu por Pedro. Por exemplo, nós vamos encontrar em Lucas 22, versículos 31 e 32, Ele dizendo, Simão, Simão. Quando Jesus fala Simão, Simão, é porque a coisa não está boa para o lado de Pedro. Quando ele fala Pedro, a coisa não está tão ruim. Mas quando ele fala Simão, Simão, a coisa está feia. Né? E às vezes acontece até na nossa vida. Né? Se a minha mulher falar Paulo, Paulo. e com vocês também, né? Acontece isso. Né? O meu amigo pastor lá no Rio, ele fala isso. Quando a minha mulher fala o meu nome por completo, Paulo, fulano de tal, é porque a coisa não está boa para o meu lado. E aqui Jesus, Simão, Simão. E quando Simão ouviu, ele não podia dizer, lá vem bênção, não, era um alerta, era uma advertência.
Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você. Por que Jesus não orou pelos demais? Ele pediu para peneirar vocês, está no plural. Aí ele fala com Pedro no singular. Mas eu orei por você. É porque o Pedro precisava mais. O Pedro era meio encrencado. Vocês sabem disso. O Pedro, uma hora está bem, outra hora não está. Pedro era meio encrencado. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. O que aconteceu? Aí Jesus diz, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Alguns que acham que Pedro não era convertido até então. Irmãos, Pedro nem sabia que logo ele seria fortemente provado. E ele nem pediu oração. Alguém ora por mim, Tiago ora por mim, João ora por mim, porque o inimigo está furioso. Não, nem ele pediu para Jesus. Jesus ora por mim, porque o inimigo está furioso. Ele nem sabia, mas Jesus sabia. Vocês estão aqui hoje, nem estão sabendo, mas Jesus está sabendo. Jesus está sabendo. Tá? E até Jesus não deixa a gente saber mesmo, para a gente não perder a paz. E amanhã eu vou passar por isso, amanhã eu vou passar por aquilo. Não, amanhã Jesus estará com você como está agora. Amanhã. Você jamais enfrentará uma luta sozinho. Jamais você vai atravessar por uma situação difícil só. O Senhor da glória estará contigo em todo o tempo. Essa é a sua promessa. Pedro nem pediu oração. Agora, Pedro falhou. Pedro falhou, Pedro negou a Jesus, mas Jesus diz, eu orei para que a sua fé não desfaleça. Pedro não perdeu a fé, isso é o mais importante. Veja as formas da intercessão de Jesus. Muitas vezes é uma intercessão silenciosa, e a gente pode perceber lá em Levíticos capítulo 16, versículos de 12 a 16, ali relata que quando Arão entrava no Santo dos Santos, no dia da expiação, no dia do Yom Kippur, para aspergir o sangue sob a tampa da arca da aliança, ele não falava e nem cantava. Ele entrava quieto e saía quieto. O único ruído era o das campainhas douradas nas bordas de suas vestes sacerdotais. E aquilo era importante, as campainhas faziam barulho para que o povo do lado de fora percebesse o sacerdote está vivo. O sacerdote não foi punido com a morte. Ele está lá se movimentando, ele está fazendo o trabalho. Então aquele era o barulho das campainhas. Muito interessante isso. Olha, eu também quero trazer para vocês uma ilustração, uma curta ilustração, de um poeta grego chamado Ésquilo. Se você tirar o acento, vira esquilo, mas ele não era esquilo, era um ser humano. E ele viveu lá pelo ano 525 a.C. O Ésquilo, poeta grego, ele fez algo que desagradou a sociedade ateniense, lá em Atenas, naquela época. E ele então foi levado a julgamento. E quando ele estava lá no julgamento, o seu irmão foi defendê-lo. O irmão do Ésquilo havia lutado na batalha de Salamina, uma batalha muito importante para proteger a Grécia, para proteger Atenas. E ele perdeu o braço naquela batalha. Então o seu irmão chega no tribunal, o que foi o soldado, e o Ésquilo estava sendo julgado. O irmão entra no tribunal e ele então tira a capa, e quando ele tira a capa, aparece o toco de braço. E ele diz, olha, e ele não fala quase nada, ele só diz assim, eu peço a vocês, com uma mão, e a outra não tinha o braço, mas eles viam o toco do braço. Eu peço a vocês que perdoem meu irmão. E o irmão dele foi perdoado. E ele não falou nada do irmão. Olha, perdoe meu irmão, porque ele é bonzinho. Perdoa porque ele escreve bastante livros, poesias, e ele de fato produziu muito. Perdoa por causa disso, aquilo. Não foi isso que ele falou. Quando o tribunal viu, os juízes viram aquele toco de braço, este homem fez muito pela nossa nação, nós vamos atender este homem, e o seu irmão foi perdoado. O nosso advogado, ele também não enfatiza nossas qualidades na intercessão. Quando nós oramos e Jesus vai interceder por nós, ele não intercede assim, vamos ajudar o Paulo Romero, ele é pregador do evangelho, ele é pastor, ele já escreveu uns livrinhos, vamos ajudar o Paulo.
Vamos ajudar aquele irmão ali, porque ele é músico, né? Porque ele toca lá na igreja, ele vem de longe para tocar. Vamos ajudar aquele lá, porque ele ensina na escola dominical. Não, as nossas qualidades não aparecem. O que aparece no momento da intercessão? Os sinais dos cravos, as marcas da morte de Jesus na cruz. E é o suficiente para que a intercessão seja bem sucedida. Que intercessor maravilhoso nós temos, né? É a presença do nosso intercessor diante do trono ou no trono, né? Portando as marcas que provam o seu sofrimento e vitória, que falam por nós, né? Outra coisa, a sua intercessão é pessoal. É Cristo quem intercede por nós. É Cristo quem intercede. É de sua responsabilidade. E essa responsabilidade Jesus não transferiu para outros, não transferiu para anjos, não transferiu para nenhum outro ser humano. Qualquer tentativa de mediação fora de Cristo é uma afronta a Deus e a sua palavra. Por isso a palavra de Deus diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Se você olhar na Bíblia, a gente não vê as pessoas indo atrás dos mortos para serem ajudados. Nem no Antigo, nem no Novo Testamento. E quando alguém faz isso, é punido por Deus, como no caso de Saul, lá em 1 Samuel capítulo 28. Saul morreu, né? Morreu porque ele consultou a feiticeira. Né? Ele consultou a feiticeira, ele queria entrar em contato com o profeta Samuel. E ele foi punido por causa disso. No Novo Testamento, nós não vamos encontrar ninguém procurando morto, alguém que já morreu, para ser ajudado. Se tinha alguém que podia ser procurado no Novo Testamento, seria Estevão. A igreja deveria colocá-lo imediatamente no altar e já transformá-lo em Santo Estevão ali. E ele já começar a fazer intercessão e começarem a orar, a rezar para o Estevão. Por quê? Porque ele fez uma pregação linda, cheio do Espírito Santo. Ele era cheio de sabedoria. Milagres aconteciam no seu ministério. O seu rosto brilhou como de um anjo antes de ele morrer. Ele viu Jesus. E a igreja diz, gente, vamos, é o Estevão é o cara. Santo Estevão nos ajuda nisso, naquilo. Nunca fez. A igreja não foi atrás de um pecador, ainda que perdoado e salvo pela graça, porque a igreja tem um mediador, que é filho de Deus e Deus o Filho. É errado. Glória a Deus. É uma afronta a Deus. Como é que você deixa o Deus encarnado, que vive para interceder por nós, que morreu na cruz por nós, que ressuscitou e que tem toda essa compaixão e vai atrás de alguém, um pecador que morreu, por melhor que tenha sido a vida, por mais que rezou, orou, fez sacrifício, deu esmola, não qualifica. A única pessoa que qualifica é Jesus de Nazaré. Ele é o nosso mediador e não tem outro. Então a sua intercessão, ela é pessoal. A sua intercessão durará enquanto o mundo existir, enquanto a igreja estiver na terra. Hebreus 7:25 diz que ele vive sempre para interceder por nós, por eles, por nós. Então anime-se, crente. Nosso Senhor vive para interceder sempre por nós. Nosso Senhor não se cansa de amar, não se cansa de perdoar e não se cansa de ensinar, de esperar. Ele está, a sua paciência é enorme e ele não se cansa jamais e nem se cansa de nós. Porque às vezes um ser humano se cansa. Eu cansei daquela pessoa, eu cansei disso, eu cansei desse serviço, eu cansei desse trabalho, eu cansei dessa escola, eu cansei dessa igreja. Mas Cristo nunca dirá para você, eu cansei de você. Jamais. Cristo nunca se cansará de você. E essa é uma boa notícia para nós. É bom caminhar sabendo disso, né? Porque os seres humanos, eles têm interesse nas pessoas quando tem dinheiro, quando está novo, está bonito, quando está forte. É outra coisa. Agora, quando vai ficando velho e vai ficando tudo enferrujado, entrevado, a tendência é para lá, é para lá. Jesus não faz isso. Na hora que você tiver só uma pelanca, na hora que não tiver mais nada, na hora que não puder andar, na hora que tiver detonado, Jesus está ali. Tu és meu, eu te remi, você é meu para sempre. Glória a Deus por isso.